Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos de toda a nossa região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade. E claro, a gente traz também assuntos que dizem respeito a essas organizações e esses movimentos, e hoje é um desses momentos especiais que a gente quer compartilhar com todos vocês. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, não deixe de curtir, de compartilhar e, óbvio, comentar também os nossos episódios para que o algoritmo entenda a importância desse conteúdo que a gente está trazendo para você. Também nos seguir no Instagram, no Facebook, no Spotify em áudio e vídeo e também acompanhar os cortes no TikTok. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Loriberto, sou homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, cavanhaque mais ou menos grisalho e eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Siga a Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Você pode receber por Pix, boleto, cartão e depósito de forma automatizada e economizando em torno de 80% do tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. E o nosso episódio hoje ele é muito especial porque a gente vai falar um pouquinho, né? A gente teria que ter muitas horas aí para conversar e tratar de tudo que envolve as leis de incentivo e a sua importância para a nossa comunidade, a nossa sociedade e de que forma as empresas e também as pessoas físicas podem participar desse processo. E para isso a nossa mesa ela está muito legal. Eu recebo aqui o Edson William Piotto. Daqui a pouco ele vai se apresentar. Também ao Robson Cordeiro, amigo de longa data. Obrigado, Robson, e também meu parceiro de jornada aí no terceiro setor, né, o Wilson Reginato Júnior. Vou pedir para cada um se apresentar e aí nós começamos o nosso bate-papo. Começamos pelos mais velhos? Como quiserem. Mais tempos de captação? Vou me acusar, então. Meu nome é Wilson Reginato Júnior, sou um senhor de 63 anos de idade, cabelos brancos, pele branca, uso óculos. Estou com uma camisa bege hoje e atuo no terceiro setor já há mais de 16 anos. E é um prazer estar aqui contigo, Loriberto, para a gente discutir esse assunto tão importante. Segunda vez já, né? Segunda vez. É isso aí. Olá, bom dia. Meu nome é Robson. Também pela primeira vez aqui participando e com uma grata satisfação, né, de estar fazendo parte desse momento importante, representando aqui o setor privado. Trabalho pela Altenburg já são 20 anos, sou senhor de 52 anos já, casado, 2 filhos, vestindo uma camisa clara, branco, e sou muito honrado em fazer parte desse momento. Legal. Olá, William, eu sou um moço gordinho, tenho a pele branca para morena, cabelo espetado, cabelo escuro, tenho sorriso largo, estou hoje com uma camiseta na cor gelo, sou advogado, represento hoje o Hospital Jaraguá na captação de recursos e relacionamento com o poder público e privado, e hoje a gente veio trocar algumas experiências sobre o imposto de renda, lá dessas lendas aqui, porque aqui só tem lenda, eu vou nesses encontros, eu me sinto aquele jovem aprendiz, né, aprendendo as coisas boas que a gente tem do Loriberto, do Reginato e agora do nosso colega Robson. Que legal. Bom, a ideia da mesa era trazer assim, essas atores de diferentes frentes, né? O William hoje
atua no terceiro setor, como com a captação lá no hospital, no Jaraguá. Até quando eu mandei a mensagem, eu troquei os hospitais, né? Mas devidamente corrigido, né? É raro, mas acontece muito. Mas é tranquilo. Os dois hospitais fazem um trabalho de captação. Na verdade, começou com o Hospital São José. Eles têm um trabalho fenomenal lá de captação. Isso a gente nunca vai negar, a gente sempre se ajuda. E acho que é esse que é o grande lance da sociedade civil, né? Uma ajuda a outra. Que legal. O Wilson que atua em duas frentes, né? Atua tanto no terceiro setor como agora recente no poder público, né? Quiseres falar um pouquinho da experiência agora nova, né? Na nova função ali em Itajaí. É um desafio que não tinha planejamento nenhum, né? E a gente se toma de surpresa. Fui convidado no início do ano a fazer parte do escritório de projetos da Prefeitura de Itajaí como gerente de captação de recursos. E é importante que o setor público esteja começando a abrir os olhos, né, para a captação de recursos. E porque é imensa a quantidade de recursos que se perde no poder público. A gente está agora num processo aí do PAC Seleções 2025, né? Existe uma quantidade enorme de recursos e não se pode, o município não pode se dar ao luxo de perder esse recurso, né? É um recurso que vem de forma inteiramente sem custo para o município, vem um dinheiro do Orçamento Público Federal. E entre tantos outros recursos que a gente tem, né, não é só o recurso público, a gente está de olho também em outros recursos. E a gente quer fazer a diferença lá no município de Itajaí, a gente quer mostrar também que é possível a parceria com organizações da sociedade civil para inserir políticas públicas no município e resolver os problemas públicos, né? Então é um desafio novo, um aprendizado novo e até agora tá legal. Vamos ver isso daqui para frente. Legal, legal. Legal. E o Robson, como ele já comentou, né, iniciativa privada, a visão de empresa, né, indústria têxtil, né, Altenburg. Agradecemos até, né, a disponibilidade de numa manhã de quarta-feira, está disponível aí para a gente trocar essa ideia também de como a empresa pode participar disso tudo, né? Fazer parte desse momento aqui eu diria, um tanto salutar no momento até que a empresa vem vivendo. E, como nós comentamos há pouco, existe aí um projeto, inclusive, né, dentro desse âmbito da criação do nosso instituto, para potencializar ainda mais, né, essa rica oportunidade que as empresas têm, e muitas vezes elas não se dão conta da importância e do seu papel social em relação à destinação, né, desses aportes aí a projetos tão extraordinários e o tanto que ela vai ser participante, né, do desenvolvimento da própria sociedade, não só a nível regional, não, porque isso com certeza vai reverberar para o estado de Santa Catarina, de um modo geral, para o nosso país e, em determinados casos, até além fronteiras. Falo isso levando em consideração, por exemplo, uma experiência no âmbito da Lei de Incentivo ao Esporte, né? Onde atletas que são formados aqui, a gente faz esse investimento e não tem ideia de até onde isso pode chegar. São atletas de renome no cenário e para a empresa isso é muito gratificante, não só evidentemente projetos da Lei de Incentivo ao Esporte, mas em todas as frentes também cultural, como é a própria tão conhecida, né, Lei Rouanet. Fazer isso gera um sentimento da certeza de estar fazendo o seu dever muito bem cumprido. E é um aculturamento. Hoje faz parte da cultura dentro da Altenburg fazer a destinação da melhor maneira possível de parte dos recursos que eu iria destinar no cumprimento das minhas obrigações aí dos impostos diretos. Legal. Bom, hoje, talvez assim, para nos dar também um pouquinho de subsídios, né? Nós temos aí várias leis de incentivo vigentes, né, que tanto a pessoa física quanto a jurídica podem realizar a destinação do seu imposto, né?
Eu vou citar elas aqui, né? A lei de incentivo aos direitos da criança e adolescente por meio dos fundos, a lei de incentivo aos direitos dos idosos também por meio dos fundos, e aí nós temos os fundos nos 3 níveis, né? No federal, estadual e municipal. Inclusive, a gente pode depois, numa parte, falar sobre a questão específica dos fundos agora, na época de declaração de imposto de renda, né? Temos a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei de Incentivo ao Esporte, o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o PRONON, e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, PRONAS-PCD, e a Lei da Reciclagem, agora bem novinha, está começando a engatinhar também nesse processo, né? Então, nós temos aí 7 leis vigentes que fazem uso, bebem, né, do imposto de renda, né? Na pessoa jurídica, a gente alcança aí em torno de 10%, e na física até 10%, porque eu acho que a reciclagem vai pegar a parte também. Então, assim, acaba sendo um volume percentual bem interessante, né? Enfim, queria ouvir um pouco de vocês, assim, é lei de mais, é lei de menos? Como vocês veem essa composição, né? Na verdade, a gente vê que ele está bem segmentado para fomentar vários tipos de atividade. A gente vê cultura, vê esporte, vê PRONON, vê PCD, agora a lei da reciclagem. Então, eu vejo que é uma parcela tão pequena do orçamento público. E a gente estava até comentando esses tempos naquele festival que a gente fez da BCR ali em Florianópolis, de cada R$1, né, investido destinado ao imposto de renda, R$9 circulam. Eles conseguem gerar R$9 de circulação na região. Então eu acho assim que é um papel muito importante de fomento essas leis, né? Embora agora a gente não sabe ainda como é que vai ficar com a reforma tributária, né? Não está muito claro ainda, mas que isso impacta a vida que o poder público não tem esses braços todos para alcançar o que as OSCs, né? O que essas leis de incentivo alcançam. Acho que são leis muito importantes que a gente tem que fortalecer. Muitas vezes a gente escuta muito, a Lei Rouanet pagou artista tal, mas muitas vezes a gente esquece de ver que a Lei Rouanet patrocinou um projeto, por exemplo, lá em Jaraguá do Sul, da SCAR, de crianças que fazem teatro. Teve um caso nossa, até arrepia, teve um caso de um saxofonista que ele foi convidado para participar de uma orquestra lá na Alemanha, isso de um projeto da Lei Rouanet. Então, a gente tem que desmistificar um pouco além-mar, né? Outras fronteiras que o Robson acabou de falar. É bem isso que a gente está comentando, de outras fronteiras. Às vezes a pessoa vai doar ali, às vezes eu tenho só R$20 lá para pagar de imposto que eu posso destinar lá para o fundo, mas de 20 em 20 a gente chega a 200 mil, a 300 mil, né? Pelo potencial, pelo número de doadores que a gente pode ter aqui em Santa Catarina, né? Principalmente. Tem um lema que o senhor Rui apregoa muito para nós lá na empresa, né? De grão em grão a galinha enche o papo. E é isso mesmo, de grão em grão a gente vai... Eu diria que essa diversidade de fundos aí que as pessoas podem optar para destinar o seu imposto, a gente também tem a possibilidade de logo ter mais um, né? Que é o Fundo da Pessoa com Deficiência, né? E está tramitando um projeto de lei aí na Câmara Federal, que a gente pode ter logo aí mais um fundo aí. A depender também da reforma tributária. Aí, né? A gente tem uma dúvida muito grande aí, como vai ficar essa política aí de fundos, né? Mas eu acho que é bem interessante e as pessoas que querem destinar o imposto têm aí um leque de opções aí bastante grande, né? Para poder investir na sociedade. Eu tenho ouvido que a reforma, ela, num primeiro momento, ela vai pegar mais consumo, né? Não tanto renda. Então, por hora, eu acho que a gente está protegido, né? Menos mal. Eu ia até contribuir em relação a esse aspecto, porque, inevitavelmente, é o assunto que reverbera aí, né? Para todas as áreas, e há uma certa receio e preocupação, ainda que a reforma sobre a renda ainda virá, né? Tem já uma certa construção, mas os olhos ainda estão voltados para a conclusão efetiva da reforma sobre o consumo, né? Que a lei complementar saiu agora dia 16 de janeiro
tem todo um processo ainda, mas eu acredito, né, que a tendência é uma ampliação desses fundos aí. E aí, respondendo até a pergunta inicial, o sentimento nosso, pelo menos eu acredito que pode ser ampliado ainda mais. Há um sentimento de que esse percentual ele precisa ser mais amplo, dada a carência e a impossibilidade do atendimento das próprias políticas públicas hoje em alcançar, né, as necessidades em torno de tudo que demanda aí o nosso país, que é extremamente grande. Né? Tem uma questão que a gente acaba... a provocação, né? Temos leis suficientes, né? Por vezes, e é uma coisa recorrente que a gente ouve das pessoas, mas o meu imposto, eu pago tanto imposto e não vejo o retorno, né? Sendo que a utilização desses mecanismos nos possibilitam ver uma aplicação efetiva do tributo, né? Eu tenho feito uma conta todo ano a respeito desse retorno, considerando eu simplesmente não utilizar desses mecanismos, né? Pedro pediu para não bater, eu já bati aqui. Não dá para segurar o italiano. Nós estamos gravando, mas eu nem tenho nada de descendência, enfim. Mas aqui a gente está no estúdio Dr. Amadeu. Pedro, um abraço aí pelo apoio também, suporte. E o que acontece, né? Esse cálculo que eu tenho feito é assim, a não decisão, a decisão de não fazer nada, né? Simplesmente pagando por conveniência, muitas vezes. Estou cumprindo o meu papel como contribuinte perante o governo. Isso. O que acontece, né? Como é que volta esse dinheiro para os municípios, né? E é uma jornada longa, porque ele sobe para o Tesouro Nacional, daí o Tribunal de Contas da União faz lá o cálculo da distribuição que cada município vai ter direito via fundo de participação dos municípios. E aí isso vem descendo. E assim, gente, o fundo de participação dos municípios não dá 1/4 do valor total da arrecadação do imposto de renda, né? É só 22,5%. E esse 22,5% é distribuído entre os 5.000 e tantos municípios. Então, no fim, realmente a gente tem a percepção de que não sobra nada para o município. Porque não é de acordo com a capacidade contributiva, né? É o Estado, vamos pegar o exemplo nosso, e aqui não é porque Santa Catarina é um outro mundo, outro planeta. Não, nós estamos dentro do território nacional. Mas se fosse levar em consideração a capacidade contributiva, seguramente, nós teríamos um retorno muito mais interessante e talvez, né, as frentes aí, né, dos aportes nas leis de incentivos que nós temos aí, haveria até, de certa forma, uma justificativa para deixá-las de lado, dado que o papel, né, por parte das políticas públicas atenderia muito bem. Mas isso não é a realidade. São mais de 5.800 municípios e, imagine só, são, com certeza, grande parte do que se é arrecadado aqui em Santa Catarina é para ajudar a custear todo o restante dos municípios no Brasil afora. Sem dúvida, porque leva em consideração uma série de fatores, né, para compor esses indicadores, né? Então, eu tenho só um aqui que eu quero citar, que é o nosso aqui de Blumenau, que dá 1,29% de 86% que é de Santa Catarina, que representa 4% do total. Então, assim... aquele famoso é um dia de pinga, né? William, se desse, mas não dá, nem dá. Né? Eu tenho uma conta aqui estimada aí de uma pessoa que tem uma renda de 10 mil por mês. Do imposto que ela paga, efetivamente volta em torno de 15 centavos para o município. Meu Deus. Do imposto que ela gerou, volta 15 centavos. E aí eu volto de novo para as leis de incentivo. A gente tem aí possibilidade de 9%, 10% na pessoa física, 10% na jurídica. Efetivo, né? Efetivo. Né? Olha a diferença que isso pode fazer, né? De cada R$1.000, né, eu posso deixar aí em torno de R$100 diretamente em projetos, né, no meu município. Ou fundos, e eu tenho, inclusive, né, a possibilidade de acompanhar essa execução, né?
Depois eu quero ouvir disso, né? Esse acompanhamento de execução do Robson, né? Enquanto empresa, eles exercem esse papel, eu vou dizer aqui fiscalizatório, mas na verdade é um acompanhamento que é feito e que é muito bom que as entidades que são beneficiadas, elas façam esses reportes, né? E aí, de novo, né? Só puxar mais um número aqui. No Brasil, são quase 15 bilhões de imposto de renda da pessoa física, o potencial. Isso é um dado efetivo, porque isso, né, com os cruzamentos que a Receita faz, é um dado que ela é concreto. Ela sabe que esse é o potencial, né, do imposto. E a gente vê quantos milhões são aplicados, não chega a 100, né? 15 bi. Ano passado foram quase 388 milhões. No universo de 15 bilhões. É claro que assim, eu vou fazer uma ressalva que aqui é só com relação, esses quase 388, é só o que movimentou na época da declaração de imposto de renda. Fora o que foi antes para fundos e utilização em outras leis. A maioria seria de doações aí de 3% que é possível no imposto de renda. Não é dos 6% que seria possível até 31 de dezembro. Pois é. E aí nós temos aí um ponto de atenção, né? Daquilo que estávamos comentando antes. Os aportes até 31 de dezembro. Aí o efeito caixa, principalmente o desafio das pessoas físicas, dado todos os seus, enfim, suas prioridades, e normalmente isso ocorre, né, por conta de um incremento de renda de final de ano, dado 13º, férias, mas que muitas vezes ali não há um trabalho tão robusto de conscientização, de fazer essa separação, até porque é um momento oportuno, né? Muitos tiram essa época realmente para fazer algo diferenciado, né? Se doar. E o projeto aqui é maravilhoso porque ele tem na sua essência o doar, né? Doar e gratidão, né? Gratidão na verdade, um dos sentimentos mais nobres que existe no ser humano, né? Não há nada mais incrível do que uma pessoa ser grata. E isso é uma forma dele manifestar isso, de alguma forma, embora falta aí um trabalho maior dessa consciência de que ele precisa fazer isso até 31 de dezembro. Porque se ele deixar para a virada de ano, aí acontece o que o Wilson acabou de declarar. Reduz no mínimo pela metade esse potencial. E fora se fizer, né, a destinação em janeiro, só vai na física, só vai para esporte ou cultura, só vai aproveitar no próximo ano. No ano seguinte, né? Aí a diferença, o fluxo de caixa fica maior, mais longo. Mais longo. Eu acredito aí que a gente está lutando também, né? O Loriberto sabe aí, nós fazemos parte aí do Instituto Amigo do Leão também. A gente já provocou reunião aí com a própria Receita Federal, né? As instâncias aqui do Estado de Santa Catarina. Entregamos aí uma carta de reivindicação com vários itens, né? E um deles é justamente para a Receita Federal facilitar essa questão do fluxo de caixa, né? De também poder parcelar essa doação aí, do mesmo jeito que parcela a restituição, né? Então, nós estamos tentando também fazer força aí de pressão junto à Receita Federal para ela poder também facilitar essa destinação, que a gente sabe aí que quando mexe no bolso da pessoa, a decisão não é pelo projeto social, é pela preservação do caixa da família. Mas a gente está tentando aí que a Receita faça essa alteração aí também na possibilidade de parcelamento. E aí na jurídica a questão ela já é diferente, né? Porque o aproveitamento ele é imediato, né? Então já teria o desembolso de toda forma, né? E a consciência numa empresa é diferente porque o radar, né, ou a linha do tempo é 31 de dezembro, né? Muito embora também exista um planejamento para isso, né? Nós, enquanto Altenburg, procuramos fazer ou trabalhar esses aportes normalmente ali por volta de novembro. Novembro já é a data onde praticamente já são feito o processo de elegibilidade dos projetos para fazer os aportes.
para não deixar para a última hora em dezembro. Normalmente até o aporte propriamente dito ocorre em dezembro, mas em novembro já há uma definição, já há uma prévia, até porque eu já vou ter noção do impacto que a empresa vai ter em relação à questão da dedutibilidade dentro das leis de incentivo. Então isso ajuda muito. Então ela requer só esse planejamento, de que recolher ela vai ter que recolher. Agora ela consegue verificar qual o montante. E normalmente, eu que sou responsável por fazer esse trabalho hoje, a gente lança aí uma perspectiva de resultado, né, um incremento, já fazendo uma prévia, e dificilmente há um certo distanciamento ali daquilo que foi projetado para aquilo que efetivamente foi aportado. Então não há prejuízo nenhum para a empresa, muito pelo contrário. Há aquela sensação ali de dever cumprido, como falei anteriormente, e o bacana muitas vezes é esse trabalho também, que eu estava comentando antes, do marketing, né? Um marketing que indiretamente ele vai ocorrer e de uma forma incrível, além de fazer o papel social, fazendo o marketing sem colocar a mão no caixa. Porque muitas vezes a gente não se dá conta, né? O que uma logomarca da empresa na camiseta de um atleta, até onde ela pode chegar. E isso chama muita atenção, porque a marca é algo muito valioso, né? E isso tem algo que faz parte das nossas bandeiras, aliás, é a marca, né? E aí já fica aí Pegando esse gancho da marca, né? A gente teve por muito tempo lá em Jaraguá o time da Malve, que recebia recurso via lei de esporte. Exato. E aí, Futebol de salão. Futebol de salão. Isso aí. E era o time da Malve, não era o time de Jaraguá. Oficialmente era o time de Jaraguá, mas a camisa, tudo era o time da Malve, porque era a Malve que era a incentivadora do projeto. E foi assim por muito tempo. Tanto é que agora, quando a Malve deixou de destinar, agora a gente tem um time de futsal de Jaraguá. Que nunca deixou de ser, né? Que nunca deixou de ser. Sempre foi, né? Sempre foi. Eu queria aproveitar que o Robson está aqui, ele é contador e é contador de empresa. Robson, existe aí uma fala frequente dentro das pessoas que circulam no terceiro setor, que os contadores têm uma resistência bastante grande de olhar para os projetos sociais e ter interesse em fazer esse trabalho de contabilidade para destinar esse imposto para os projetos, né? Aí uma pergunta que eu faço para ti, assim, muda muito a rotina da contabilidade dentro da empresa para poder fazer essa destinação do imposto? Antes dele responder, eu vou dizer o seguinte, essa resposta vale alguns bilhões, assim, né? Pode fazer a diferença, né? Isso é verdade? Então, eu diria de uma forma muito descontraída, mas para falar algo muito sério, né? É algo muito sazonal. Muito sazonal no ponto de vista de que é uma questão de disposição do profissional. É um profissional que ele entende aquilo que ele fez de juramento no dia que ele colou o grau, quando ele se formou. Muitos se esquecem desse momento, né? Seja que área for, estou aqui do lado do William como advogado, mas ele fez lá o seu juramento, ele deve lembrar, né? E muitas vezes o tempo passa e algumas coisas tão nobres e importantes como esse momento, né, de cada profissional vivido, ele deixa de lado. E uma das coisas que precisa ser levada em consideração é o papel dele como profissional dentro da sociedade. Então, se ele é alguém que está disposto, isso não vai trazer incremento algum para as suas rotinas, muito embora as rotinas, no contador, né, todo mundo sabe, e com reforma vindo aí, sem dúvida alguma, tende a haver um incremento, dados os desafios que nós temos no nosso sistema, né, muito especialmente o sistema tributário. Não há nenhum incremento maior de tempo que venha comprometer as suas rotinas a ponto de ele não conseguir cumprir, né, as suas obrigações em detrimento, né, dessa gama de tempo que ele vai investir para fazer todo o preparativo dos aportes. Não.
Lá na empresa isso virou cultura, só que a gente se organiza dentro de um determinado período, muito embora durante o ano existam, né, as empresas que nos procuram, para os projetos que a gente vai recebendo, e aí é feito a triagem, né? Inclusive hoje lá na empresa nós temos essa pessoa, né, muito conhecida do Loriberto, que é a Franciele, e aí já aproveito aí para, né, agradecer, né, porque muitas vezes a gente conversa muito, e a Fran tem sido também um braço importante agora, mas até a chegada dela, praticamente isso vinha ao meu conhecimento. Eu tinha que fazer esse processo de triagem, levar para toda a diretoria, analisar, ver se faria sentido. E aí será que isso vai fazer sentido para a empresa do ponto de vista, o que a empresa ganha com isso? E essa mudança de entendimento para a empresa, eu acredito que a Franciele hoje está conseguindo fazer muito bem, e a gente trabalhando em conjunto para que, não é uma questão de quanto que a empresa vai ganhar, é o cumprir o seu papel, e inevitavelmente, ou de forma intrínseca, isso já vai estar acontecendo. Né? Porque a marca está ali, sendo exposta. Né? E eu acredito que, se depender da Altenburg, vamos procurar sempre levar muito e muito a sério essa grande oportunidade que temos dentro da esfera da cadeia tributária que nos permite hoje fazer. Né? Ótimo. Então não é complicado. Então não é complicado. É simples, né? Não é. E deve ser assim, não sei se é tão simples como a destinação de pessoa física também, né? Que são 3 cliques ali no sistema da Receita, você consegue já fazer a destinação, né? 3 cliques mais a impressão de 3 boletos. A impressão do DARF, né? Isso. Acho que a pergunta vem muito no sentido processual de lançamento das informações. Né? Porque isso precisa conciliar em várias frentes, né? Porque o Robson vai informar isso lá no sistema, no SPED dele, que vai ter que cruzar depois com a informação que vai vir via o ministério que comprovação fez da dedutibilidade. Ou a né? prefeitura. Ou prefeitura, fundos. Mas eles já estão bem acostumados comigo. Porque isso faz parte. É só uma questão de organização. Né? Que tem que seguir todo um cronograma. Né? Feito a parte de elegibilidade, ok, são esses os projetos, são esses os valores, então eu já tenho lá um controle por projeto. Para quem vai, os valores, aí tem a questão dos trâmites internos financeiros, as contas, né? Procurar fazer tudo de forma correta, porque normalmente cada ano é um projeto diferente. Feitos os projetos, aí vem a parte, sim, de comprovação, que são os recibos emitidos para comprovação da dedutibilidade do imposto. Resumidamente é isso, e o resto vai sozinho. É sistema. A Altenburg nunca caiu na malha fina por causa disso. Nunca caiu. Esperamos nunca cair. Então, isso é um ponto importante. Porque acaba sendo uma preocupação também. Né? E aí não só a empresa, né? mas pessoa física que tem esse medo, esse receio. Né? E tantos encontros que a gente já fez com auditores de Receita, reiteradamente eles vêm dizendo assim, gente, não é esse o motivo que vai levar você para a malha. Né? Porque isso já está ali, está... tá mais cara crachá, né? Porque está bem, bem especificado. E aí, né, quem já trabalhou na parte pública, o conselho, em março, ele é obrigado a mandar a declaração dos benefícios. Então, se ele não mandar, ele deixa de receber. Então não tem o porquê. Mas aí vai dar malha, porque daí se tu não mandar enquanto conselho, como conselho, aí sim, mas vai aí ter o cruzamento, né? Vai ter o cruzamento, mas aí a responsabilidade não vai ser do contribuinte, vai ser do fundo, né, que está administrando. Então, assim, dos casos que eu conheço que tenha caído na malha fina por falta de lançamento da DBE... Eu como participante, né, participei bastante tempo do Conselho da Criança na parte fiscal. Teve um caso que aí aconteceu esse caso de ele deixou passar virar o ano, depositou e declarou naquele ano. E aí a gente explicou para ele, não, mas não foi isso, foi por isso que você caiu na malha fina, porque esse benefício aqui tu vai levar só pro ano que vem. Então o que aconteceu? Foi lá, fez a retificadora,
e vida que segue. No ano seguinte ele aproveitou aí aquele crédito. Mas é bem questão de você conscientizar a pessoa de ele fazer poder fazer o depósito para declarar no ano seguinte, ou, né, ou ele fazer aí a declaração direto na declaração do DARF, né, do imposto de renda ali. Mas assim, hoje é tudo tão automatizado que a gente não tem esse perigo de a pessoa destinar e mandar o recibo lá para o conselho não mandar para a Receita. Né? Sim. Eu falei, é tudo cruzado. Saiu o extrato do banco, já vai cruzar no sistema lá do município, o município já vai informar a Receita, porque tem que fechar as contas, tudo tem que fechar, né? Se não fechar, não aprova a conta. Um ponto importante que me veio à mente agora é a importância também do estreitamento de relacionamento, né, entre empresa, né, e os responsáveis, né, por cada uma dessas entidades, né, sem fins lucrativos. Estamos falando aqui para o terceiro setor, né? Eu sempre digo, né, da época que eu e o Loriberto estudamos juntos, eu olho para o Loriberto e lembro, terceiro setor está escrito assim. E de fato, isso tem sido muito importante. Eu tenho contato dessas pessoas. Então, elas, ano após ano, praticamente já esperam e aguardam, né, algum movimento, né, aos projetos ali daquele ano, calendário em curso. Isso é muito bacana, né? Cria eles nos lembram, a gente lembra eles, né? E aí, temos algum projeto? Porque uma coisa também que é muito, e aí eu vou destacar sem dúvida alguma a importância, Loriberto, de um trabalho como o que vocês fazem, porque muitos deixam, também tem isso, já ouvi muito isso. Nós normalmente não investimos mais porque não aparecem projetos. Uhum. Talvez o que poderia, eu não sei, o nível de intensidade, de burocracia, talvez, ou disfunção burocrática, né? Porque muitas vezes a gente olha para a burocracia, acredita que é algo ruim, mas quem é da área administrativa sabe que ela se faz necessária dentro de um patamar saudável, né? Porque o que vai além é disfunção. Mas se não ocorre isso, eu acredito que tornar mais simples a questão do projeto propriamente dito, há uma tendência de haver um leque maior de opções, tanto por parte das empresas como por parte das pessoas físicas, fazer esses aportes. Porque muitos não fazem, talvez até tenha tido conhecimento ou ouviu falar das leis, mas ele pensa assim, puxa vida, estou aqui com a minha declaração, prestes a encerrá-la. Vou aguardar e esperar o quê? Vou fechar por aqui mesmo, então o que resta, essa aqui eu posso fazer direto na declaração, então normalmente, só que entra aquilo que o Wilson falou, acaba restringindo a capacidade de investimento dos projetos em detrimento a isso. Agora, que são muitas frentes a atacar, né? Porque com certeza as oportunidades, os números estão aí confirmando, são imensas, mas eu já ouvi muito disso. Não sei o que vocês têm a falar a respeito, mas... Isso a gente discutiu quase uma manhã inteira, né, Reginaldo? Eu queria aproveitar esse gancho, Robson, assim, eu estou à frente agora de uma experiência pública e o prefeito Robson lá, teu xará, Robson, ele está muito disposto a contribuir na figura política dele para que isso melhore. O que a gente está fazendo lá em Itajaí? A primeira pergunta, quando a gente entrou lá, é assim, quantas organizações sociais a gente tem no município e quem são essas organizações sociais? E não só organizações sociais, hoje a gente tem a possibilidade de aportar para atletas, artistas no CPF, né? Que também estão dentro desse escopo. Então, o que a gente criou lá em Itajaí já? Itajaí tem um aplicativo do município que chama Conectaí. Ali naquele aplicativo estão vários serviços que a prefeitura presta ao cidadão. A gente criou ali um íconezinho naquele aplicativo para as associações se cadastrarem. E os artistas e os atletas também. Porque a gente precisa ter um canal de comunicação com esse povo e precisa saber quem são e o que eles fazem. Então, uma das coisas que a gente colocou na hora do cadastro é qual o problema público que você pretende resolver? Qual é a intenção com essa pergunta? A intenção é a gente ter, ao longo do tempo,
nos bairros, quem são as entidades que estão localizadas naqueles bairros e qual é o problema público que eles estão dispostos a resolver. A partir desse momento, né, nós vamos começar um trabalho, agora dia 26 já tem uma primeira reunião com as entidades, já tem 30 cadastradas nesse aplicativo. Nós vamos começar a preparar essas entidades para receber esse recurso público, porque qual é o maior medo da prefeitura na hora de apoiar um projeto? É a prestação de contas. Se você falar com o controlador lá da prefeitura, ele está com vários problemas de prestação de conta de entidades. É o projeto. Que é o projeto. Né? Então, a prefeitura não quer ter mais uma dor de cabeça. Né? Esse realmente é o problema da vida diária. E a gente quer preparar essas organizações para receberem esse recurso, para ter a gestão do recurso e prestar conta depois. E não só prestar conta, mas qual foi o impacto que esse projeto gerou lá na comunidade. Por exemplo, hoje uma grande falta de projetos que a gente tem é de projetos de contraturno escolar. Lá naquele bairro, as mães precisam trabalhar, os pais precisam trabalhar, a criança de manhã está na escola e depois, onde é que essa criança fica? Aí tem que contratar lá uma creche, pagar, que já não tem muito recurso a família, e isso dificulta a vida financeira da família também. Então, a gente precisa identificar esses projetos que estão dispostos a fazer esse trabalho e o prefeito, como ator político do município, tem que chamar essas empresas também, né, e dizer assim, olha, empresas, esse aqui é um projeto que o município está precisando para resolver um problema que talvez até atenda o filho do teu funcionário que mora naquele bairro. Uhum. Entendeu? Então, a gente quer fazer essa aproximação e ver se a gente consegue realmente fazer uma rede de resolução de problemas públicos que afetam a população. Muito bacana. Me faz lembrar um atleta de marcha atlética que sempre andava lá fazendo seus treinos lá nos arredores da empresa, na Rua dos Fundos, e aquilo chamou atenção. Chamou atenção a ponto de, não sei se foi foi motivado pela empresa ou por ela mesma, a possibilidade da empresa fazer alguma contribuição. Quando a gente foi se aproximar e conversar com ela, enfim, e o projeto? Não tem o projeto. Uhum. Não tem. Então, o projeto ele é essencial. O trabalho, né, de organizar e estruturar esses projetos e essas frentes, né? Como acabaste de falar, né? O Robson, isso vem de uma mudança, porque eu vejo isso lá em Jaraguá. A gente tinha alguns doadores mais de idade que era fácil chegar nele e falar assim, olha, eu tenho meu colega lá que está fazendo marcha atlética, precisa de apoio. Ele falava assim, você vai me prestar contas depois? Não, vou. Pegava o cheque, tá aqui. A gente existia muito essa benevolência, né? Esse ato de... Eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Não me interessa, né? As entidades iam lá, não estou conseguindo fechar o caixa, preciso de 50 mil, o cara ia lá, 50 mil me presta conta. E isso ia ficando, só que essas pessoas vão falecendo, tá trocando o controle acionário das empresas. Isso. E aí a gente vê que, se não tiver projeto, eles já pensam nisso. Eu não quero saber somente da entidade, eu quero saber qual que é o impacto que vai gerar na região. Qual que é o valor que isso pode trazer para a nossa marca, né, para a nossa empresa, como resultado final, né? Então, isso é um trabalho que a gente também teve que fazer lá em Jaraguá do Sul, porque você vê Jaraguá com 180 mil habitantes, a gente tinha menos entidades que a cidade de Guaramirim, que tinha 40 mil habitantes. Ali do lado. Do lado, E aí, onde é que estão essas entidades? Como é que isso não está aparecendo? E aí foi todo um esforço conjunto da associação comercial, da prefeitura. Existe agora um núcleo dentro da associação comercial das entidades para trazer elas, escutar, capacitar principalmente elas para fazer esse trabalho de apresentar projetos. Porque o empresariado já entendeu o imposto de renda lá, em vez de vir em 15 centavos, vamos deixar aqui o R$1, né? Não vamos deixar os 15 centavos lá em Brasília, porque isso vai movimentar, isso vai diminuir a carga da prefeitura, porque a prefeitura vai investir de imposto de renda 100 mil num projeto contraturno, é 100 mil que ela vai poder investir numa saúde, num asfalto. E um dado recente agora, que agora a gente tem a possibilidade dos projetos de chancela, né?
que o fundo ele não tem o dinheiro, mas ele autoriza aquele projeto a captar recursos para a execução. Eu tenho um dado da presidente do Conselho da Criança lá de Itajaí, que agora tem um edital de chancela aberto lá. Os últimos 4 projetos que foram submetidos para esse edital foram reprovados, porque não tinham pé nem cabeça. Pois é esse então, negócio É o nosso Aí- CMDCA aqui de Blumenau, isso. que aliás eu tenho alguns contatos e falando agora de FIA, né, do Fundo da Infância, e até nesse sentido há uma preocupação por parte da empresa, Norberto, de a quem será destinado esses aportes não precisaria. Não, está lá no fundo, no CMDCA vê o que é melhor, mas essa preocupação nós temos também. Então, como eu tenho também contato com algumas entidades e sabe que tem projetos válidos, sérios, aprovados, né, passíveis de captar, a gente já elabora aquele documento, aquela carta, embora, sabe, vamos falar a nível de Blumenau, né? E que pela lei do município, 80% eles vão conseguir realmente destinar e 20% vai ficar no fundo. Mas se eu tenho condição, o que eu estou querendo dizer com isso, nessa minha fala, até onde a empresa conseguir ir, no sentido de dar a destinação que ela entende cumprir melhor o seu papel quanto empresa perante a sociedade, faça. Então não há por que não fazer. O que não pode é ficar de braços cruzados. E aí, Robson, assim, tem muita gente que critica essa questão, porque diz assim, não, a empresa agora está escolhendo, decidindo qual é o projeto que ela quer. Mas não é isso, né? Ela está decidindo depois de o projeto ser de interesse público. Essa é uma mudança de mentalidade que precisa acontecer também. Né? E antes, o Robson começou essa conversa perguntando sobre onde estão os projetos. Né? Eu tive recentemente em Brasília com uma conversa lá, uma agenda no Ministério do Esporte, até para entender por que estavam demorando tanto a liberar alguns projetos, análises e coisas, que estão superando os 90 dias. Né? E aí eles me mostraram que só em 2024 foram mais de 7 mil projetos apresentados em âmbito de Brasil. Né? É muito projeto. Né? Ou seja, eles estão por aí. Né? E aí eu lembro assim que nós temos algumas possibilidades também de fazer o cadastro desses projetos. Né? Tem o Fundo Social da Fiesc, onde você pode cadastrar projeto. Né? Mas nem todo mundo usa esse mecanismo. Né? Outros usam prosas e êxitos para cadastrar. Esse do Estado, o PIC? Tem do PIC, também. Mas assim, são coisas que assim, a gente não tem um único lugar onde a gente possa ir e fazer uma pesquisa de projetos. Né? Por exemplo, vou pegar Blumenau aqui. Blumenau não tem um portal que eu acesse ele para verificar quais são os projetos aprovados em lei de incentivo. Tem esses aqui que são do esporte, todos esses aqui são do esporte, todos esses são de cultura, tem esses de chancela de fundo, sabe? E aí acaba que só quem vai procurar a empresa, né? Ou que já existe um relacionamento que você consegue Hoje é o captar. meio, né? Né? Mas falta esse lugar onde a gente pudesse consolidar essas informações. Nós temos lá, o projeto lá em Itajaí é de a gente ter no site da prefeitura um portal de apresentação dos projetos que estão habilitados para receber destinação. Recentemente a gente recebeu a consulta de um empresário que tem ICMS para programa do PIC. Ele perguntou quando que a prefeitura vai lançar o edital. Então você vê, né? Quer dizer, esse projeto já participou de um edital que é do Estado, né? Então ele precisa saber que esse projeto está disponível para aporte. Né? Então a gente estava até olhando aí qual é o formato que a gente vai disponibilizar e tem lá, por exemplo, o turismo, ele apresenta as rotas turísticas com uma fotografia, né, da rota bem feita lá. O próprio PIC do Estado tem ali, né, no portal do Estado, uma fotografia do projeto, ou seja, com informação rápida e clara.
E eu acho que é esse o modelo que as prefeituras deveriam ter, né? De ter lá dentro do site da prefeitura os projetos do município aprovados. Falando a nível de Blumenau, eu vejo, a gente vai lá, acessa o site da prefeitura, lá realmente ela existe, mas de uma forma muito Tímida. Escondida. Meio velho página, e tem aquela, né, não há uma devida ênfase. Isso. Isso. E aí, voltando, né, ao gancho de onde estão os projetos, o Reginaldo agora está no poder público, existe muito o excesso de preciosismo. Na dúvida, eu não vou passar adiante, na dúvida, vamos reprovar o projeto. Na dúvida, eu não vou chamar a pessoa para corrigir, para esse projeto poder captar. Né? Então, isso, claro, vem de uma cultura que a gente tinha de corrupção. Eu acho que isso já, com os mecanismos que foram implantados, já diminuiu muito. E aí eles ficam nessa, não, Tribunal de Contas diz que não, que a gente tem que cuidar. Tem que cuidar porque o CPF de quem está ali, que está na reta, a gente vai ter que devolver recurso. E eu me lembro bem quando foi feito a lei do marco regulatório, a propaganda foi: a gente está fazendo uma lei para que facilite a entidade de captar o recurso e que a gente veja mais rostos e menos número. E o que a gente está vendo agora a gente continua no mesmo, a gente não está vendo os rostos ainda e a gente continua vendo números. Para mim era bem claro, ele falou assim, eu fiz uma prestação, o auditor, né? Eu fiz uma fiscalização do projeto, estava bonito, estava lindo os números, nota fiscal batia o cumprimento de metas, mas aí quando eu fui ver, cadê o projeto? O local não existia, nunca alguém tinha ouvido falar daquele projeto, e aí eu acho que né, esse excesso de preciosismo das comissões, dos conselhos, de não querer aprovar um projeto porque ele entende que talvez deveria a prefeitura, com um recurso dela, executar aquele projeto. Eu acho que é isso que a gente tem que continuar trabalhando para mudar. Para que eu chegue lá na Altenburg lá e fale assim, o meu hospital está precisando tá com um projeto bacana com as crianças aqui dentro do hospital. E aí, na hora que eu apresento para o conselho primeiro, né, o conselho vai dizer, não, isso aqui é saúde pública. Mas eu posso buscar o recurso do FIA para poder implantar o projeto e a Altenburg poder tá ajudando, né? Então, acho que é nesse patamar, nesse sentido que a gente tem que continuar trabalhando. Vou pegar uma deixa aqui com aquilo que o William falou, numa experiência, vida uns 3 anos atrás, um projeto ligado ao Hospital São José, lá de Criciúma. E aí, inclusive, vieram, né? Fizeram a prestação de contas com a gente, trouxeram uma espécie de um troféu, né? Ingratidão, né? Pelo aporte, na época. E veio alguns questionamentos, né? Hospital São José de Criciúma, tal. O fato é que quando o assunto era projeto, principalmente voltado à lei, o fundo do idoso aqui em Blumenau, a escassez é gigantesca. E eu tenho certeza, eu estou correndo certo risco, porque não fui a fundo, mas pelo feeling e pelas conversas que nós tínhamos, era isso. Não sei se isso se confirma. O Loriberto com certeza vai conseguir confirmar ou não. Mas fato é que, por conta disso, nós pensamos, espera aí, eu não vou deixar de cumprir o papel enquanto empresa, sabendo de uma necessidade clara, porque aqui no Hospital São José de Criciúma e não, né? Não vou deixar de fazer, eu vou fazer. E a gente acabou fazendo e foi uma parceria muito bacana também. E esse é um ponto importante de que o dinheiro não fique parado. Isso. E essa é uma briga que a gente tem em outras instâncias, né, de que tem muito dinheiro parado em fundos que não está indo para o seu destino, né, provocando, inclusive, discussões aí até bastante acaloradas, né, porque esse dinheiro precisa circular, né? Ou seja, esses bilhões, ou aqui em Santa Catarina, 488 milhões na pessoa física, fora jurídica, né? Isso precisa circular. Precisa chegar na ponta em quem realmente precisa, né? E aí quando a gente olha, né, os potenciais dos nossos municípios, a gente fica alarmado assim também, porque ainda tem um caminho muito longo, né? Eu não trouxe tudo assim específico, mas assim eu peguei os dados de Balneário, peguei de Blumenau, Itajaí, Jaraguá, e o nosso exemplo que aí está, né, que
tem assim, demonstrado bastante firmeza nessa conscientização de que as pessoas podem fazer a diferença, né? Guardadas as proporções de população, mas percentualmente é um exemplo para nós, né? E aí tem uma questão, né? A gente está nessa época de imposto de renda, esse episódio... É possível fazer mais com menos. Com certeza. Exato. Né? Nós estamos nessa época de imposto de renda agora, né? Esse episódio que está indo ao ar dia 24 de março, né? No começo do imposto de renda, a gente está gravando antes, né? Mas isso o pessoal só vai saber agora nessa minha fala, né? Mas 24 de março a gente tem mais de 2 meses ainda pela frente com a declaração, né? E aí o que se percebe, assim, pelos próprios dados da Receita, tem muita gente que quer fazer, faz a indicação lá na declaração e depois não recolhe o DARF. Né? E acabou perdendo essa oportunidade. Não adianta fazer depois que não vai cair na malha, porque está devendo imposto e não mais a destinação. Né? Mas quando a gente olha assim, Balneário, que do potencial, né, 1,13%, Blumenau 3,78%, Itajaí 1,10%, Jaraguá está bem à frente, 7,4%, quase 7,5%, né? Está muito bem, mas se eu olho para Itá, 41%, opa, eu tenho que aprender alguma coisa com eles, né? Guardadas as proporções, mas tem a questão do caixa, que a gente já conversou também, mas assim, fazer entender também o contribuinte que, puxa, mas às vezes recolher um DARF de R$10 de destinação do fundo, não, mas isso vai somar com mais grão, 10, mais um 10, mais um 10, e no fim a gente chega nos potenciais que cada município tem, né? Loriberto, eu queria aproveitar e acho que a gente conhece bem como que acontece isso lá em Itá. A gente conhece o Elton, é nosso amigo. Um grande abraço para o Elton. Um abraço para ele. E lá ele nos contou que o próprio fundo da criança, né, o fundo do idoso, tiram uma parte do recurso do fundo e investe na promoção de mais recursos. Né? Ou seja, fazem lá brindes, canecas, chaveiro, camiseta, adesivo carro, adesivo ônibus, né? Ou seja, fazem todo um movimento na cidade chamando a atenção e chamando as pessoas a fazerem a destinação. E às vezes a gente encontra dentro dos municípios, a gente fala lá com o contador do fundo ou com o presidente do conselho, diz, mas a gente não pode gastar dinheiro do fundo para fazer brinde, para fazer... Existe essa dificuldade também, né? Mas a própria Constituição do fundo, ela permite lá que haja destinação para comunicação, para promoção do próprio fundo. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos tirar essa ideia errada de que o fundo, esses 20% que fazem a retenção lá quando a gente destina, né, para um projeto, quando a empresa destina, isso pode ser usado uma parte para fazer essa promoção para mais investimento no fundo. E que se a gente não fizer isso, a gente vai ficar nesse percentual aí de 1%, 1,2%. Não vai sair disso. Desculpa, né? Gente, eu queria fazer uma parte aqui, a gente tem aí ainda uns minutinhos, mas a gente começou a ter aqui no podcast a entrega de um brinde também para quem participa. E aí precisa... digitar no chat uma palavra-chave. Né? Então, se tiver muita gente que digitar, a gente faz um sorteio. E a palavra-chave vai ser Destine Seu IR. Tá? Então, assim, quem acompanhou até aqui vai pegar a deixa. Né? Okay. Então, depois vai ficar esse registro aí. Né? Depois, no final, eu vou voltar para relembrar, mas não mais com o que é a palavra-chave, mas... que o pessoal volte para ver, porque às vezes a gente larga a palavra-chave lá no final, né? Daí o pessoal já está pegando o jeito, de né? trás, vai até o de final. trás para frente. Não, mas não está ali, então vai ter que dar uma procurada. Né? Mas o bacana desse negócio de promover, ele realmente dá resultado. Né? Jaraguá do Sul hoje está arrecadando, tem esse potencial de 7%. Em 2017, quando entrou a secretária de Assistência Social, a Nina, ela veio da OSC. E ela falou assim, meu Deus, gente, como que isso... Tinha dinheiro parado, né? Não tem dinheiro parado e por que não está entrando mais dinheiro? Aí começamos a ligar para as empresas.
Ah, por que não está entrando dinheiro? Ah, falta prestação de contas. Cadê os projetos? Ninguém apresenta projeto para gente. E então aí a gente saltou. Daquele ano que a gente recebeu 330 mil, no ano seguinte a gente já recebeu 2 milhões. E aí foi e aí esse trabalho. Aí a empresa assim, mas eu destinei, vocês nunca apresentaram os projetos para onde é que foi. Aí eu na época estava como presidente, né? Falei, não, tá aqui, ó, teu projeto aqui ajudou as crianças a fazer aula de basquete, ajudou as crianças no taekwondo, ajudou as crianças lá no hospital. Poxa, não sabia. Não sabia, que bom, a gente vai voltar a aportar no recurso, no recurso dentro do fundo. Um dos investidores que não aportavam mais era a VEG, a maior empresa de Jaraguá. Não aportava porque não via resultado, não via onde é que ia esse dinheiro. Então ela estava aportando para fora e não estava fazendo trabalho dentro. E então a gente conseguiu fazer essa mudança, essa prestação de contas, né, de mostrar o projeto dentro do fundo. Então, como tu falou, a parte dos contadores, né, é uma rotina. A parte dos conselheiros do serviço público é mudar e criar essa rotina de prestar contas. Pegando aquilo que falasse, William, eu me lembro de duas coisas que me veio para compartilhar aqui nesse momento. Uma delas é com relação à experiência de uma empresa de fora que eu digo, de fora de Santa Catarina. Hoje ela já tem base em Santa Catarina, com relação à prestação de contas, porque isso é muito arraigado dentro das empresas, sabe, Loriberto? Tem muito aquela cultura, é preciso uma prestação de contas. E eu acho muito... É válido isso, porque estreita o relacionamento. E mostra a seriedade. Mostra né? a seriedade. O Hospital Pequeno Príncipe aqui, talvez vocês já ouviram falar, né? Com certeza. Sim. Foi algo que nós fizemos uma experiência lá atrás que sempre chamou muita atenção pela forma perseverante, insistente e de uma prestação de contas assim impressionante como a gente teve. Isso foi uma experiência de uns 5 anos, talvez um pouco mais, tá? E eles vieram na empresa ano seguinte, deixando claro tudo que foi feito, com todos os recursos, fazendo todo um trabalho de explanação, de prestação, que eu fiquei... realmente a gente ficou sem palavras, dada a seriedade do projeto. E eu penso que esse aculturamento também se faz necessário. Até com vontade de continuar contribuindo, né? Isso desperta um interesse. Né? Embora eu passei por alguns desafios para conseguir fazer os aportes justamente por conta da questão da regionalização. Como? O hospital lá de Curitiba, o que tem a ver aqui com... Né? E o valor não foi tão significativo à época, assim, mas fez muita diferença. E esse é outro ponto também, né? Quebrar alguns paradigmas, como não é significativo. Talvez um aporte de 5 mil reais para uma empresa possa não ser significativo, mas pode estar promovendo a mudança da história de uma criança. E isso já valeu a pena. Já valeu. É essa consciência. E outro nicho, digamos assim, a gente falou sobre diversas frentes de incentivos, são as OCIPs, né? As OCIPs também... agora, eu confesso que dentro de todo esse leque de opções, as OCIPs precisam de uma clarificação melhor para que para que haja um fomento mais expressivo. Ou seja, porque a OCIP é tornar uma despesa boa, né? É a chamada que a gente comenta, né? na linguagem. A contabilidade é fazer uma despesa de doação, só não uma despesa boa. Como despesa boa? É aquela despesa que eu faço, reduz o meu resultado e eu não preciso adicionar a base de cálculo, imposto de renda, contribuição social. E esse é 100%, né? Esse é aportar, deduzir, cumprir o meu papel e É verdade. não vai para a base de cálculo. Isso vai dar para um outro podcast, né? É que eu estou de olho no relógio, né? E eu sei que o Reginato tem compromisso daqui a pouco. E a gente também tem compromisso no estúdio aqui, então, sem querer cortar, porque agora que a conversa está ficando muito boa, né? Tá animada. Mas a gente tem ainda uns poucos minutos que eu queria aproveitar eles no seguinte sentido, que cada um pudesse, assim, deixar uma mensagem final. Uma mensagem, assim, o que precisa ficar para quem está nos ouvindo até esse momento. Ok.
começar por aqui, então. Eu vou olhar para a câmera da verdade ali e dizer assim, para as pessoas e empresas que estiverem nos assistindo, nos ouvindo, que considerem todas essas falas que foram feitas aqui durante esses minutos que a gente esteve aqui e vejam da relevância que tem um pequeno gesto que você vai fazer de investir num projeto social. Nós que vivemos há muitos anos dentro dos projetos, convivendo com as dificuldades, a gente tem certeza de que esse dinheiro ele é muito bem investido e que esse recurso ele causa uma diferença muito grande na vida de crianças e das famílias que têm essas crianças. Então, tenha certeza de que esse seu gesto vai ser um gesto que vai trazer resultados para o mundo em que a gente vive. E contribua, não deixe de contribuir. Esse é meu recado. Legal. Eu vou deixar o Robson por último. O Robson por último, que ele vai dar. especial aí. Não, então vou pegar o gancho do Reginato. O meu recado é contribuam. Por exemplo, eu trago como exemplo as crianças que são atendidas no hospital. Alguns recursos a gente sabe que vem do imposto de renda. A gente tem uma residente que vai estar saindo agora, depois de 20 anos, que ela foi cuidada dentro do hospital. Então, existem projetos muito bacanas, muito sérios. Existem projetos que tiram crianças que estavam no caminho das drogas, que hoje escolhem... Eu acabo me emocionando um pouco, porque eu fui um dos padrinhos desse projeto. Então, assim, existem muitos projetos importantes com idosos que nunca tinham ido para a praia. Um projeto do Fundo do Idoso pode financiar. Às vezes aqueles 15, 20 reais que você doa lá no imposto de renda, ele vai fazer a diferença, às vezes, numa, 2, 3 pessoas. Mas cada 20 reais a gente vai multiplicando. 2, 3, 6, 5, 7, 8 mil pessoas a serem impactadas. Então fica o apelo, né, para continuarem destinando. Quem não destina, procura o contador. A gente viu aqui que os contadores não são tão bravos assim, e não vai mudar tanta a rotina, mas eles são bem parceiros quando a gente mostra que a causa é boa. Então esse é o recado. Não, da minha parte, tem um texto bíblico que diz que melhor coisa dar do que receber. Sem dúvida, a doação, né, ela torna, né, o papel não só quanto empresa, enquanto cidadão, algo muito gratificante. E não tenha medo, existe também um aspecto legal para, de repente, a sua empresa que deseja fazer, né, parte desse nobre gesto. E tem toda a previsibilidade dentro do regulamento do imposto de renda, né? É algo que me chama a atenção, estava dando uma olhada diretamente no próprio regulamento, do artigo 563 em diante. Você pode verificar ali que tem toda uma previsão legal do ponto de vista dos projetos, principalmente ligados ali à Lei Rouanet, à Lei de Incentivo ao Esporte, enfim, tudo está devidamente elencado dentro do regulamento. Então, é algo sério e é uma forma, é um mecanismo que você como cidadão, você como empresário tem de fazer o aporte para que o teu papel enquanto empresa e o papel social em relação à sociedade e para a vida, né? Aquilo que foi dito até então, que pode mudar o destino de muitas e muitas vidas, pode passar pela sua mão. Então, não hesite em doar. Uau! Fechamos bem assim, né? Eu só quero pedir a permissão se depois a gente pode, na descrição do vídeo, deixar o contato de vocês, e-mail, pelo menos o e-mail. Sim, com certeza. Robson, a tua fala foi muito importante pela questão da empresa, contador de empresa, né? Se tu me permitir deixar o teu e-mail lá para que, se algum contador de empresa ou alguém que queira, né? Pode ficar com o pessoal, WhatsApp. Pode te consultar e assim pedir também, né, conselhos e orientações nisso, né? Gente, eu quero agradecer demais. Eu ainda quero entregar para cada um de vocês uma pequena lembrancinha do nosso... Obrigado, Lourdes. Da participação aqui. É um mousepad para ser usado no dia a dia, tá? Isso é bom. Isso é bom, eu ia falar. Sempre é útil, né? Sem dúvida. E para você que nos acompanhou até aqui,
Dá uma olhadinha na palavra-chave, tá? Volta uns minutinhos aí que você vai achar ela, né, para concorrer a um prêmio aqui um brinde aqui do nosso podcast. Não deixe de fazer a sua destinação de imposto de renda. Relatos a gente teve vários aqui, a gente ainda tem uma longa jornada para alcançar o 100% do potencial que está lá, está disponível, a gente só não está fazendo uso dele. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!